Ok, estamos então iniciando o nosso bate-papo com a primeira lição e que nós vamos abordar sobre fé, tá? Nós vamos então verificar o que a Bíblia diz para nós, o que a Bíblia ensina sobre o que é fé, tá? E a gente, por quê? Porque a fé eu acho que é algo que a gente verdadeiramente busca entender e busca saber, porque todos nós queremos servir a Deus. Mas parece que existe um grande problema, um grande dilema no mundo religioso. Todos nós aqui, todos concordam que no mundo, há várias fés ou existe uma só fé? O que vocês dizem? Existe várias fés ou não? Ok. Léo, o que você acha? Eu acho que existe. Jesse, Matheus? Sim, Existe. Ok. E por que será que existe tantas fés, ou talvez trocando tantas doutrinas, né? Que o pessoal usa muito com relação à doutrina. Mas eu gosto de trabalhar com relação à fé, porque lembra que na Bíblia vocês já ouviram falar isso, que existe uma só fé? sim. Então, se a Bíblia, né, e o próprio Jesus Cristo nos diz que existe uma só fé, então significa que não existe várias fés, mas o mundo religioso, né, no mundo você vai encontrar várias fés, que significa o quê? Várias coisas que as pessoas acreditam que ou estão dentro do Evangelho de Cristo, da doutrina de Cristo, ou está fora da doutrina de Cristo, né? E todo mundo concorda que nós podemos ter vários tipos de fé. E fé, o que seria fé? O que a gente consegue entender biblicamente o que é fé? Vamos abrir, ou melhor, antes disso, deixa eu só trabalhar um ponto interessante que, biblicamente, tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vê algo muito declarado por Deus sobre o grande problema da humanidade, né? O problema da humanidade está na fé que tanto quer. Significando assim, eles querem acreditar em algo, porém, será que o que eles estão acreditando é verdadeiro ou não? Será que o que eles estão acreditando vem de Deus ou não? Ok? Então, olha só, abrindo o livro lá de Oséias, vamos lá, dando a Bíblia aí ó, na mão de vocês, ou quem tem aí o celular que talvez seja rápido, mas eu quero que vocês abram lá em Oséias. Oséias é um livro do Velho Testamento. Ele fica quase ali, próximo de Mateus, tá? Vocês podem folhear, vocês vão encontrar, porque poucas folhas, vocês vão encontrar o livro de Oséias. É Eu depois de adoro. Daniel. Daniel, né? É, depois de Daniel. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ver se eu compartilho algo aqui. Todo mundo está vendo essa tela aí, ó, em branco, tá, né? Sim. Ok. Então, deixa eu só colocar aqui. Oséias 4. Vamos, só para vocês acompanharem. Versículo 6. Deixa eu só mudar a letra aqui. Amplia.
Conseguem entender? Dá para ler, né? Sim. Ok. Oséias, Velho Testamento 4, versículo 6. Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês ir acompanhando, ok? Diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu te esquecerei de teus filhos. Olha só o que Deus está falando para Oséias, que é um profeta de Deus no Velho Testamento. Qual o problema que estava acontecendo ali? Oséias, ele tinha o conhecimento sobre Deus. Deus falava com ele. Ele tinha o conhecimento direto sobre o que é verdadeiro com Deus. Porém, Oséias começou a dar ouvido a outros tipos de ensinos, outras pessoas tentando perverter aquilo que era verdadeiro. O que aconteceu? Oséias começou a dar ouvido para os de fora, né? E deixando os ensinos de Deus, ele praticamente deixando de lado, não obedecendo os ensinos de Deus, obedecendo outros ensinos. E essa é a conversa de Deus para com ele. Então, o problema que aconteceu no Velho Testamento, e várias vezes, não é uma só vez não, mas várias vezes, é falta de conhecimento. E o grande problema que vinha era das pessoas que ensinavam. Olha só, um profeta está sendo chamado à atenção e Deus está prometendo algo, né? Que no final ele fala: olha, você esqueceu de mim, eu também me esquecerei de teus filhos. Olha o que Deus está falando, né? Os seus filhos vão sofrer por causa da desobediência sua. E aí, nos dias de hoje, a gente não vê pessoas ensinando a palavra do Senhor de forma diferente, ensinando coisas que vão além do que está escrito na Bíblia, ou até mesmo tirando ensinos, né, de Deus, ensinos da Bíblia, para colocar outros, né? E aí a gente vai encontrar uma outra passagem que está lá em Hebreus. Agora, Hebreus, vamos lá, Hebreus é lá no Novo Testamento, quase lá no finalzinho da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse. Hebreus, vamos lá. Capítulo 3, versículo 10. Todo mundo conseguiu achar aí? Sim. Jesse, tá de boa aí? Matheus, achou? Ótimo. Léo também? Sim. Ok. 3:3, né? Então, olha só, em Hebreus capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, ó: por isso me indignei contra essa geração e disse o seguinte: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. O que praticamente a gente está encontrando é a mesma informação, tá? O que foi dito no Velho Testamento também é dito no Novo Testamento. Vocês erram porque não conhecem a verdade. E aqui ele deixa claro no final, né? Vocês não conheceram os meus caminhos. E aqui diretamente é sobre Jesus Cristo, ok? Então, esse é o problema da humanidade, falta de conhecimento. Mas quando tem o conhecimento verdadeiro, o que é que pode errar? Seria a falta de obediência, mas não a falta de conhecimento, ok? Mas o que a gente encontra muito é falta de conhecimento verdadeiro. A gente encontra, olha, eu que trato com várias pessoas de religiões diferentes, o que a gente mais encontra são pessoas que querem servir verdadeiramente a Deus, porém tem um grande problema. Eles não conhecem a verdade completa. Eles conhecem em parte.
E aí, muita coisa que aparentemente está certa, só que ela é pela metade. Então, não tem o conhecimento completo. E as pessoas acabam não vivendo aquilo que deveriam fazer, né? E aí fazem por falta de conhecimento. Eles ficam inventando coisas. Eles acham que pode ser isso, acham que pode ser aquilo. Não, mas olha, é, a intenção do coração é boa. Fala, ok, a intenção do coração pode ser boa, mas se a intenção do coração não tiver voltado com a intenção da vontade de Deus, não importa a intenção que a gente tenha no coração. A gente vai estar fazendo aquilo que é errado, não o que é certo. E aí, então, as pessoas começam enxergar mais o que é a verdade de Cristo para nós. Mas, ok, isso aqui é só para a gente entender que o grande problema que acontecia tanto no Velho Testamento acontece no Novo Testamento e nos dias de hoje. É a falta de conhecimento. E muitos que ensinam também não têm o conhecimento verdadeiro. E aí, então, agora a gente vai navegar um pouquinho, abrindo lá em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Então agora vocês voltem um pouquinho, tá? Nas folhas aí da Bíblia. Pega a carta escrita aos Coríntios. Então, Coríntios, 1 Coríntios, tá? A primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, é logo no comecinho aí, ó. Depois de Atos, Romanos, e aí vocês vão ter a carta aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 10 ao 13. Olha só o que o apóstolo Paulo, por meio, ou melhor, o que Jesus Cristo, por meio do apóstolo Paulo, diz para nós. E isso era um grande problema que estava acontecendo lá na igreja da cidade de Corinto, com relação a ensinos enganosos, ok? Que era fora do que os apóstolos estavam ensinando. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, deixa eu anotar aqui, senão depois, né, vocês podem até anotar. 1 Coríntios 1, 10 ao 13, ok? Então, deixa eu ler aqui, ó, para vocês entenderem, na minha versão. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos. Ele está falando para a igreja. Então, todo aquele que se diz servo de Cristo, todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz que ama a Deus, ama a Cristo, que serve a Cristo, ok? Então, o que está escrito aqui é para todo mundo, ok? Não importa qual, vamos colocar assim, qual igreja a pessoa está, não importa a igreja, o local, não importa. O ensino é o mesmo, não pode ser diferente. Então, ele está falando assim: pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos. Então, todos nós deveríamos ou devemos fazer o quê? Falar, né, a mesma coisa. Faleis todos a mesma coisa. E, e que não haja entre vós o quê? Divisão. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora vamos lá, até o versículo 13. Diz o 11 assim, ó: pois a vosso respeito, ele está falando dos cristãos ali de Corinto. Meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Estava tendo problema entre eles lá. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizes: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Tinha 4 divisão. Quatro, ó, a igreja é dividida em 4 partes. 4 partes. Tá? E aí o versículo 13, ele termina a ideia falando assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, o que é que nós estamos encontrando aqui? Um grande problema, que é um grande problema lá no passado e é um grande problema nos dias de hoje. Não mudou os problemas. Os problemas religiosos continuam. As igrejas, entre elas, até no meio delas, olha só, isso é a igreja de Cristo. Cristãos lá da cidade de Corinto estavam tendo problemas entre eles. A igreja estava sendo dividida em 4 grupos, 4, tá?
Os que eram de Cristo, os que eram de Paulo, os que eram de Cefas, né? E os que eram, cadê? Aqui, ó. Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Tá aí, ó. 4 divisões, 4 grupos, sendo que não tem grupo. O que é que a gente encontra aqui no versículo 10 é a resposta. Olha, vocês precisam ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer, o mesmo ensino, a mesma fé, né? Se não houver dessa forma, vocês não estiverem pensando assim, o que é que vai acontecer? Divisão entre vocês. Mas a divisão é aprovada ou desaprovada por Cristo? Desaprovada. Ela não é aprovada, porque Cristo não veio para dividir ninguém. Cristo veio para unir as pessoas. Tanto é que ele fala lá, logo no começo, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai tratando mais Mateus, Marcos e Lucas. E ele traz a ideia de que, olha, eu vim para fazer o quê? Unir o povo judeu e o povo gentil, né? Judeu e gentil. Porque antes só tinha o quê? Um povo judeu ou israelita, que era o povo, vamos dizer, criado por Deus, né? O povo de Deus. Ok. Mas aí eles achavam que ninguém mais podia. Aí vem Jesus e fala assim: não, olha, o judeu e o gentil, que é o não judeu, agora se tornou um povo só para mim. É o que ele fez. Agora, imagina dentro da própria igreja de Cristo, lá na cidade de Corinto, estava tendo divisão. Isso é reprovado. Deus não aprova. Então, isso não pode acontecer. Então, isso é o que nós vivemos nos dias de hoje, porque isso também aconteceu no passado. Ok, agora, como é que a gente vai entender com relação a essa ideia que ele fala? Olha, vocês precisam estar unidos, né? Não pode haver divisão entre vocês. Vocês precisam estar unidos na mesma disposição mental, significa o mesmo entendimento, tá? E o mesmo parecer com relação ao que vocês precisam fazer. Então, ninguém pode, vamos andar para a direita. Não, vamos andar para a esquerda. Então todo mundo vai. Aí divide, né? Eu sou de Paulo, vou andar para a direita. Eu sou de Apolo, vou andar para a esquerda. Não, ninguém vai para lugar nenhum desse jeito. Por isso que Cristo está falando, olha, quem são os meus vão pensar a mesma coisa. Mas qual coisa? Aquilo que Jesus ensina, não fora do que ele ensina. Porque o fora do que ele ensina é um monte de coisa que o mundo religioso vem ensinando, que é o que a gente não pode aceitar. Por isso que há divisões. Ok. Até aqui, todo mundo compreendeu essa pequena explicação? Sim. Ok. Então vamos lá, vamos tentar entender biblicamente o que é que Jesus fala sobre o que é fé. Lembra qual passagem que fala muito sobre fé? Qual livro? Salmo? Não, Novo Testamento. Não. Novo? É o segundo livro que nós lemos aí. Está na tela. Segundo livro, Entendeu? Hebreus. Hebreu, Hebreus. Então, abram lá em Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abram lá. Hebreus 11 e 1. Aqui a gente vai encontrar o que é fé. E praticamente ele não é uma forma de definir fé, mas é entender que existe 2 atributos para a fé, ok? E que todo mundo tem. Pode ser fé verdadeira ou fé falsa, mas não importa, só para a gente entender o que significa fé. E até mesmo a Bíblia deixa claro para a gente. Hebreus 11, 1 fala assim, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, 2 atributos. 2 atributos aqui. Vamos lá. Que a gente pode colocar aqui na minha versão, que pelo menos aqui a gente consegue entender, ou até mesmo com relação às palavras, é certeza,
Convicção. Cadê? São essas duas palavras aí, está na tela. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele explica para nós o que significa fé. Ok? Dois atributos são dados para a fé. Ou alguns dizem, existe uma definição de fé? Fé, se pudesse colocar como definição, mas o problema é que definição é uma coisa só. Sendo que aqui na passagem ele dá dois atributos. Então é certeza e convicção. Certeza, porque ele está falando assim: olha, fé é a certeza das coisas que se esperam. Ok? Então, quem tem fé não espera alguma coisa? Sim. Concorda? Quem tem fé espera alguma coisa. Senão ele não tem fé. Ok? Senão, se você não espera alguma coisa, então peraí, você não tem fé. Então, a fé é esperançosa. O segundo ponto que ele fala é convicto. A fé, ele te traz uma convicção das coisas que não se viu. Então, assim, ó, você não viu Jesus, você não viu os apóstolos, você não viu e nem viveu naquela época para dizer de todas com relação ao poder de Jesus Cristo de ressuscitar mortos, de realizar milagres. O homem era cego, passou a ver, o outro que não andava voltou a andar, né? O outro que tinha problema na pele e não tinha mais. O cara, a menina que estava possuída por não sei quantos demônios e depois foi embora, né? Essas coisas nós não vimos, mas nós temos convicção de que aquilo tudo é verdadeiro. Então, fé são dois atributos dados para a fé. E a gente entende dessa forma, que é mais fácil. Fé é certeza e convicção. Se você não tem certeza, ou na questão de ter a esperança daquilo que você acredita, então você não tem fé, ok? Então, isso é para a gente entender que quando alguém perguntar sobre fé, Flávio, o que que a Bíblia fala sobre fé? Aí vocês vão lembrar, Hebreus, capítulo 1. Perdão, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Porque o livro de Hebreus, ele trata muito sobre capítulo 9, 10 e 11, ele vai tratar sobre fé, ok? Capítulo 12 também, sobre fé. Então, vamos lá. Como é, agora a gente viu o que é fé, ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar só aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre o que é fé. Pronto. Aí a gente tem aqui. Agora vamos num outro ponto. Como se obtém, então, a fé que tanto desejamos? Vamos lá. Alguém tem ideia? Como é que se adquire fé? Vamos lá. Eu sou um cara, um professor que gosta de trabalhar com perguntas. Já perceberam isso, né? Que eu gosto que as pessoas comecem a analisar, refletir e parar, quebrar a cabeça, meio quase pirar também. Mas a questão é que eu quero que vocês comecem a analisar e refletir sobre as coisas. Se a Bíblia diz para nós que a fé é certeza e convicção, agora como é que você adquire fé? Como é que você então tem fé, obtém a fé? Qual passagem a gente pode buscar que possa comprovar biblicamente no Novo Testamento sobre como você pode ter fé? Porque fé não é só você falar simplesmente, eu tenho fé. Você tem fé? Vamos lá. Eu tenho fé no Eduardo. Até que ponto? Bom, até que ponto eu conheci o Eduardo? Tem segredos dele que são obscuros e que eu também não quero saber, não, né? Tá bom, Du?
Você não precisa revelar os seus segredos obscuros, não, tá? Fica Não, só para não. você, né? Então, olha só, já deu para sacar que para você ter fé, você precisa ter alguma coisa? Abram lá agora em Romanos. Eu quero que vocês abram lá no livro de Romanos, capítulo 10, Depois de já. versículo 17. Essas passagens que eu estou dando para vocês, elas precisam estar assim, não digo gravado, seria bom, né? Nem eu, às vezes, consigo gravar todas. Mas essas são bases para vocês poderem tratar com as pessoas que falam: por que que as pessoas, então, cada um ensina uma coisa. Cada um ensina uma coisa. Aí você vai lembrar assim, olha, bom, por que que cada um ensina uma coisa? Eu vou mostrar para você o problema. Aí você abre a Bíblia e fala assim, ó, abre lá Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lá no Velho Testamento, Deus já falava qual o problema do povo. Agora abre lá em Hebreus 3 e 10. Olha o problema do povo no Novo Testamento. E aí, nos dias de hoje, será que não é a mesma coisa? Ó, aí você pode falar assim, ó, abre lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Lê aí para mim. Pô, não é isso que acontece no dia de hoje? Um fala que é de Apolo, outro de Paulo, outro de Cefas. É a mesma coisa que falar assim, ó, eu sou cristão, o outro fala assim que é católico, o outro fala que é protestante, o outro fala que é assembleiano, o outro fala que é isso, o outro fala que é aquilo. É um monte de igreja. Entenderam que não mudou nada do que acontecia no passado e hoje é a mesma coisa? E é um problema, né? E aí, como é que você dá a solução? A solução para eles é terem a fé, mas uma só fé. E aí, no caso, a gente precisa entender o que é fé. Pronto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E agora, como que você obtém fé? Romanos 10 e 17. Abre lá. Romanos é a primeira carta, tá? Depois do Evangelho lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, depois Romanos. Romanos 10. Ô, Léo, você consegue ler aí para nós? Conselho. Lê aí. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ótimo. Ô, Du, a sua versão é diferente? É, Então lê na sua versão também. de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ok. São um pouco diferentes, mas concorda que é a mesma coisa? Sim, Jesse, a versão Oi, sua é igual ou diferente? é igual do Léo. é igual do Léo. É igual do Léo. Ok. Agora, eu vou fazer a minha leitura, que eu acho que vai juntar com a de vocês aí, mas eu acho que é diferente também. Olha só, fala assim. E assim, a fé vem pela, a fé vem pela pregação. Não é a mesma coisa que ouvir, Sim, não é? Concorda comigo? Alguém Sim, prega. Alguém pregou, alguém está ouvindo. Vem pelo ouvir. Ou vem por alguém ter pregado. Ok. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que você adquire fé? A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Não é por outro tipo de pregação. Então a gente pode usar essa passagem até mesmo para responder o seguinte: quando alguém vem e fala assim, olha, não, mas olha, a gente tem que guardar os ensinos do Velho Testamento. Ok, então vai lá e abre. Como que você adquire fé? Ó, ouve o que Jesus está falando para você. Como que você adquire fé? A fé vem por onde? Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quem é que ensina o Velho Testamento? É Cristo? Não, é Moisés. Então, mas a fé que ele está falando que a gente precisa ter é só a que vem de Cristo, não a que vem de Moisés. Concordam comigo? sim. sim. Então, percebam que uma passagem simples, ele já está te dando respostas para algumas situações. Quando alguém fala assim, olha, não, a gente tem que guardar
os ensinos do Velho Testamento também. Não. As leis do Velho Testamento a gente não pode guardar, porque não são de Cristo. Eles são ensinados por Moisés, não são ensinados por Cristo. Ah, tem que dar o dízimo. Ah, ok. O dízimo é Velho Testamento ou Novo Testamento? Ah, foi ensinado por Moisés, Velho Testamento. Então, essa palavra aqui, ó, de Romanos 10:17, está falando que a fé que eu preciso ter, ela só pode vir pela pregação da palavra de Cristo. E se ele vier pela pregação da palavra de Moisés, não é para mim. Eu não sou cristão. Se eu estiver guardando os ensinos do Velho Testamento. Então, eu estou desobedecendo também a Cristo porque não foi de Cristo. Ok? Então, isso é só um pedaço sobre o que a gente pode aproveitar o máximo possível do ensino, o máximo possível das palavras que estão sendo ditas. E olha que eu não estou saindo fora do contexto, ok? Não estou saindo fora do contexto. Estou dentro do texto e contexto. Então, eu não posso aceitar uma mensagem que vai além do que Jesus ensinou. Porque a fé que eu preciso ter tem que estar baseada na pregação de Cristo, não na pregação de outra pessoa. Ok. O que mais que a gente consegue retirar, né, de informação é interessante, né? Vamos pegar uma outra passagem. Bom, para a gente ter fé e ser convicta, Romanos capítulo 8, versículo 28, é interessante algo que ele fala antes de falar esse ensino de Romanos. Mas olha só o que ele está falando. Romanos 8:28. Ele fala assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, peraí. Todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Quem ama faz o quê? O Vamos lá. bem? Não entendi, Du. O bem? Faz o quê? O bem? É. Sim, mas vamos lá. Isso faz parte do contexto, mas vamos lá. Quem ama, eu vou pegar uma passagem que vai completar esse pensamento daqui de Romanos. Abram lá. João, Evangelho de João. Aí pode voltar um pouquinho aí, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João. Ok, deixa eu até anotar aqui para não nos perdermos. Romanos 8:28, que a gente leu, e agora também João, capítulo 14, versículo 23. Ok. O que é que está dizendo aí? João 14:23. Jesse, você consegue ler daí? Tô procurando aqui. Evangelho de João. Aí é Novo Testamento, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nessa sequência. 14:23, né? É. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E iremos a ele e faremos nossa morada nele. Ótimo. Aqui praticamente já não respondeu aquela questão sobre Sim. Romanos 8:28. Olha só, vou voltar lá, Romanos 8:28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade ou seu propósito. Ok. Então, aqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo a sua vontade. Então, é a vontade de Deus que deve prevalecer. Agora, como é, a pergunta daqueles que amam a Deus, quem é que ama a Deus? Que a pergunta é essa. Como a gente sabe que a gente ama a Deus? A resposta está em João. João 14:23 fala: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem é que ama a Deus? Aquele que guarda os ensinos de Cristo. Porque é isso que ele está falando aqui, ok? Aquele que guarda os ensinos de Cristo, Deus fará morada nele. E não só ele, porque Jesus também fará morada. Entenderam? Então, como é que você obtém fé? Por meio da pregação da palavra. E não pode ser uma outra palavra, é a palavra de Cristo. E se você fala que ama a Deus, não guarda e não guarda as palavras dele, né? Tem um lugar para aquele que não guarda as palavras dele, para aquele que não ama, porque assim, ó, se você ama, você guarda. E se você não guarda, praticamente o que é que Jesus fala? Você não ama. Entenderam? Se você ama, você guarda. Se você não ama, ou se você não guarda as palavras dele, você então não ama a Deus. Você não ama a Cristo. Então é só a gente mudar um pouquinho os lados que é o mesmo resultado. É a mesma resposta que a gente precisa, tanto para um lado quanto para o outro. Então, a fé que a gente precisa ter não pode estar baseada em nenhum outro ensino que não seja o ensino de Cristo. Se for outro ensino, então a gente precisa fazer algo, é rejeitar. Então, como é? Aonde é que fala que a gente precisa rejeitar? Se for algo que vai além. Olha só. Abre lá nas cartas de João, a última passagem para a gente ler, e depois a gente vai, aula que vem, a gente vai dar continuidade nesse mesmo pensamento. Tá? Isso aqui é só o início. Vai lá no livro de primeiro. Cadê? Segundo João, antes de Apocalipse, você abre a Bíblia lá, antes de Apocalipse, você folheia um pouquinho antes, você vai encontrar segundo João. Tem primeiro João, segundo João, terceiro João. É a segunda carta. Segundo João, só tem um capítulo, tá? Então vamos lá. Segundo João, o versículo 6 até o versículo 11. Pronto. Segundo João, é um capítulo só. Aí vocês vão ficar com o versículo 6 até o versículo 11. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Todo mundo já achou? Sim. Beleza. Então, olha só, o que ele está falando aqui. Isso aqui é o apóstolo João escrevendo os ensinos de Cristo para nós. Fala assim, ó. E o amor é este. Ele já está começando ali, ó. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Mas que mandamentos? Mandamentos de Cristo. Estes mandamentos, como ouvistes desde o princípio, é que deveis, ou melhor, é que andeis nesse amor. Então, olha só, ele está falando que o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, quem ama, guarda os mandamentos. Então, e qual o mandamento, ou como é que você precisa andar? Andar nesse amor. Andar nesse amor está falando andar nas palavras de Cristo, e não de outra forma.
tá? Então, tá tudo casando. Amor, andar nas palavras, a verdade, Cristo, tá tudo no mesmo contexto. Aí o versículo 7. Porque muitos enganam. Ó, se você andar nas palavras de Cristo, você não vai ter problema. Você não vai errar. Aí no versículo 7 ele está falando assim, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo de carne, assim os enganadores e são também o anticristo. Então, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ele está falando da doutrina de Cristo, ele está falando do ensinamento de Cristo, não de Moisés, ele está falando de Cristo, tá? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Tá vendo que se você não permanece na doutrina de Cristo, você não tem Deus? Não tem. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina que é de Cristo, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cumprir, ou melhor, portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, olha só, o que é sério para nós aqui. Se nós começamos a aceitar os ensinos que vão além, que está ultrapassando os ensinos de Cristo, porque Deus falou comigo, então agora vocês têm que fazer isso. Porque Moisés no passado falou, a gente tem que também guardar nos dias de hoje, porque é ensinamento de Deus. O que nós estamos verificando aqui, se for algo que vai além do que Cristo ensinou, então, peraí, não é ninguém que fala que Deus falou, porque tem um monte de gente que fala que Deus falou com ele, só que está indo além do que está escrito aqui. Ele está deixando bem claro, se for algo que está além do que está escrito, então não é para a gente aceitar, é para a gente rejeitar. E se nós aceitamos e andamos junto com essas pessoas, o que é que nos tornamos? Cúmplices das obras más, cúmplices dos ensinos errados. E aí o que acontece com a gente? Deus não está conosco, que é o que ele está deixando claro aqui. Ok? Até aqui faz sentido para vocês o que a gente está Sim, falando? Sim, Léo, faz sentido também para você, Miriam? Ok. O Léo está sem. O microfone dele está desligado, eu acho que por causa da microfonia também. Jesse, Matheus, concordam com isso? concordo. Ok. Então, o que que a gente está percebendo aqui nesses ensinos, que não são muitos, são poucos, tá? Como é que vocês podem ajudar as pessoas a compreenderem verdadeiramente o que é a fé que elas tanto desejam ter? Como é que você adquire a fé que eles tanto querem ter? Como é que se adquire? É por meio dos ensinos de Cristo, não é por meio de outro tipo de ensino. Algo que vai além dos ensinos de Cristo não é para ser aceito, é para ser rejeitado. E se nós aceitamos, nos tornamos cúmplices. Por isso que é sério. Se alguém começa a ensinar algo que vai além dos ensinos, lembra de Gálatas, eu não vou passar agora, a gente não vai ler, mas Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 9, ele fala bem claro para nós, né? Que se nós aceitamos, né, esse tipo de ensino que vai além, nós somos rejeitados por Deus, porque ele fala que nós seremos amaldiçoados por ele. Se você não é abençoado, você é amaldiçoado. Então, qual maldição? Maldição de perder a salvação. Por quê? Porque estou indo além. Estou ensinando coisas que não estão escritos na Bíblia. Ou, se estão escritos na Bíblia, não fazem parte do ensino de Cristo. Fazem parte do ensino do Velho Testamento.
Velho Testamento, as leis do Velho Testamento não são para nós. Não são. Ah, mas tem coisas no Velho Testamento que servem para nós? Claro que tem. Tem várias coisas. Tanto é que você pode pegar o livro de Salmos, você vai aprender muita coisa lá no livro de Salmos. Mas são coisas que não são leis. Um exemplo, guardar o sábado é uma lei, ok? E não foi ensinado por Cristo. Ele rejeitou esse ensino do Velho Testamento. Ele não lembrou desse ensino. Tanto é que ele fala que o dia do Senhor não é sábado, é domingo, que é o primeiro dia da semana. Dar o dízimo não é ensinamento de Cristo, é ensinamento de Moisés, porque faz parte da lei de Moisés. Aí você precisa entender o que é o dízimo, como é que se dá o dízimo e para quem é o dízimo. Então, tudo isso faz parte do ensino, do aprendizado que a gente precisa ter. Então, por isso que é um grande problema do mundo hoje religioso é a falta de conhecimento. Então, eu dei o início para vocês entenderem que com essas pequenas passagens, vocês conseguem responder para as pessoas coisas simples para elas e fazer com que elas parem e reflitam. Vocês podem trabalhar com relação a perguntas para elas, quando as pessoas vêm conversar com vocês. Vocês podem trabalhar dessa forma, né? Pô, você sabe como é que você adquire fé? Você sabe o que significa fé? Você sabe qual o problema que acontecia lá no Velho Testamento e que até nos dias de hoje acontece, que também aconteceu no primeiro século com Jesus ali, os apóstolos, né? Então, são passagens que dão referências bíblicas e fundamento para vocês ensinarem as pessoas, para vocês confirmarem o que vocês têm de conhecimento. E deixar bem claro que não é nada que vai além do que Cristo ensinou. Mas se alguma coisa for além, então eu preciso rejeitar. Ah, você está falando que tem que fazer assim. Falou, mas Jesus não ensinou. Ah, mas isso aqui, não sei o quê, isso aqui é bom. Falou, não. Pode ser aparentemente bom. Pode ser que você tenha uma boa, vamos dizer, uma boa intenção no coração. Mas a questão é que a gente não vive para Cristo de boas intenções. Porque se eu viver para Cristo de boas intenções, eu vou ter um monte de coisa para poder fazer. Eu vou inventar tanta coisa. Só que uma coisa interessante que todo mundo vai concordar comigo. Boas intenções eu tenho. O Eduardo tem outras boas intenções que não são as minhas. Concorda comigo, Du? Sim. O Eduardo pode dizer que as boas intenções dele são as melhores intenções e que são diferentes das minhas. E ele falar assim: não, cara, essa intenção tua não condiz, não dá certo, não é boa. Ah, mas como que não é boa se é a minha intenção? A intenção do meu coração, quem conhece é só Deus. É por isso que é um problema. Nós não vivemos de boas intenções. Nós vivemos de conhecimento de Cristo para a nossa vida. As intenções não são nossas. As intenções têm que ser as de Cristo. Agora, para eu saber quais as intenções dele, eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso ter conhecimento sobre a vontade dele. Eu preciso ter conhecimento sobre a fé que ele trouxe para nós, que é o ensino, que é a palavra, que é a pregação. Se eu não tiver esse conhecimento, vai ser vago, vai ser perdido a minha vida. Eu vou começar a fazer coisas que eu acho que são boas. Mas, falar a verdade, não são as vontades de Cristo. Não são. Ok? Ok. Bom, eu estou no meu tempo aí, ó. Já daqui a pouco tem que já terminar aqui, né? Pelo menos a gente fazer a oração final. Até aqui, acredito que vocês compreenderam. Tem alguma pergunta, algo interessante que queira compartilhar? Não, da minha parte não, cara. Ok. Matheus, alguma pergunta? Negativo, Carlos. Tudo certo. Ai, ótimo. Bem. Arlane, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Ótimo.
Isso tudo, olha, a minha preocupação para com vocês é com relação às coisas mais simples. E que quando a gente deixar bem gravado em nossa mente esses ensinos, isso aí vai fazer parte da vida de vocês muito facilmente para vocês poderem falar para as pessoas, para vocês poderem anunciar qual fé que as pessoas deveriam ter, deveriam desenvolver, né? Isso tudo é só o início, porque quando a gente começar a navegar nos contextos aqui da aula, né, a gente vai ver sobre que a Bíblia fala que existe vários tipos de fé. E a gente vai ver quais são as fés que ela fala e qual que a gente deve ter, e até mesmo, né, que existe fé falsa, fé verdadeira, fé fraca, fé morta, fé viva, né, fé morta. Então, essas coisas a gente precisa entender também. Isso a gente vai ver semana que vem, ok? Podemos fazer uma oração para a gente encerrar? Ótimo. Eu prometo para vocês que semana que vem a gente vai poder estender um pouco mais. Aí a gente pode chegar às 9h30, 10 horas, ou até meia-noite. Não sei se o Eduardo tiver, né, bem, o Léo tiver na boa, né? A Jess, eu acho que não chega até meia-noite, não, que eu acho que a gente vai desmaiar na hora de estar conversando tanto assim. Mas Eu ok. desmaio. É, não, eu falando aqui é capaz de dar sono no pessoal. Tem gente que fala que tem sono quando fica ouvindo eu falar. Ai, ok. Vamos orar então. Vou pedir aí para o Léo. Léo, você consegue ativar o som do celular? Faz oração para nós. Pensando. Sim. Ah, certinho. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos mais um dia reunidos para poder te agradecer pelo privilégio da vida, pelo privilégio de estar reunido falando do Senhor. Que possamos, Pai, ter fé, como dizem Romanos e Hebreus, que possamos ouvir e obedecer sobre a tua palavra, com muito amor e carinho. Sabemos que Jesus Cristo é o caminho até o Senhor. Guarde todos nós reunidos. Tudo que eu te peço, Pai, e agradeço em honra e mérito do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Odu, eu fechei o seu microfone achando que dava para cortar a microfonia. Abre aí se você quiser falar alguma coisa. Deu eco. Eu tô. Pelo celular do Léo dá. Tinha que ter falado pelo. Tá dando eco. Tá dando eco porque vocês estão perto já. Ok. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E se por acaso, durante a semana, vocês tiverem alguma coisa que queiram perguntar, alguma dúvida sobre algo, pode perguntar, tá? Pode ir lá no grupo ou falar pessoalmente comigo, se tiver alguma dúvida sobre algo, ajuda de alguma coisa, só falar aí, tá bom? Estou à disposição de vocês. Beleza. Ok. Boa Gente, uma boa noite. noite. Deus abençoe vocês, tá? E aí a gente se vê aí, ou durante a semana, ou no domingo a gente se vê de novo. Boa noite. Boa noite. Noite. Tchau, tchau, gente. Bom descanso para Tchau. vocês. Tchau, tchau, Arlane, Du, Léo, Miriam, Jesse, Matheus. Um abraço. Abraço.